E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma análise do nosso material. Hoje a gente vai explorar um estudo de caso simplesmente fascinante. Sabe aquele abismo gigantesco que costuma existir entre a educação básica e a pesquisa acadêmica de ponta? Pois é, esse caso mostra exatamente como construir uma ponte sobre ele. A gente costuma pensar no ambiente escolar do ensino fundamental de um jeito bem tradicional, né? Mas os dados e os relatos de hoje provam que tem uma revolução silenciosa acontecendo. Então, se preparem para uma jornada cheia de energia, onde vamos entender como aplicar metodologias avançadas logo cedo pode mudar completamente o jogo do aprendizado. Por muito tempo, a resposta automática para essa pergunta foi um belo sim. Afinal, a gente ouve a palavra pesquisa e já imagina laboratórios super complexos, teses universitárias e acadêmicos experientes. Mas para pensar, por que a gente precisaria esperar até o ensino superior para ensinar uma mente jovem a questionar, a investigar e a formular hipóteses? O material que a gente vai destrinchar agora prova que subestimar a capacidade investigativa lá na educação básica é desperdiçar um potencial gigante. Beleza, vamos mergulhar nisso. Aqui está o nosso roteiro bem estruturado de hoje. 1. O que é iniciação científica. 2. O caso de Indaial. 3. Metodologia e inclusão escolar. 4. Interesses e temas investigados. 5. Resultados e impacto alcançado. E 6. O futuro da educação básica. Então, vamos começar pela seção 1, o que é iniciação científica. Olha, a iniciação científica, ou simplesmente IC, está muito longe de ser só aquele trabalhinho extra para ganhar nota, sabe? Trata-se de uma estratégia pedagógica essencial. Quando a gente traz a pesquisa acadêmica para os corredores e para as salas de aula do ensino fundamental, a IC funciona como um verdadeiro motor. Ela estimula a autonomia intelectual e o pensamento crítico desde muito cedo. O grande foco aqui é o protagonismo juvenil. Em vez de só receber informação pronta do quadro negro, os jovens assumem a liderança do próprio aprendizado. E isso expande radicalmente as oportunidades formativas deles muito antes sequer de sonharem com uma faculdade. Avançando para a seção 2, o caso de Indaial. Foi exatamente nestas 4 escolas municipais que uma iniciativa super inovadora tomou forma lá no município de Indaial, em Santa Catarina. O mais legal é que não foi um movimento empurrado com diretrizes engessadas vindas de cima, mas sim uma iniciativa proativa de professores de ciências da natureza. Eles olharam para essas instituições, a Úrsula Kroger, a Mário Bonessi, a Ana Alves Dias e a Mundi Baixa, e enxergaram um laboratório perfeito para plantar as sementes da pesquisa científica no ensino fundamental. E o ponto crucial de toda essa história é justamente o como isso foi feito. A pesquisa não foi tratada como um fardo extracurricular, ou um projeto de fim de semana para deixar aluno e professor exausto. Nada disso. Primeiro, os projetos foram desenvolvidos direto na rotina diária da escola. Em seguida, a pesquisa foi totalmente alinhada aos tópicos específicos dados em aula. E, por fim, todas as atividades seguiram à risca a matriz curricular oficial. Foi uma amarração muito inteligente entre a obrigação do currículo e a liberdade da pesquisa. O que nos leva à seção 3, metodologia e inclusão escolar. O desenho universal para a aprendizagem, famoso DUA, pode até soar como mais um jargão pedagógico complicado, mas na prática ele foi a ferramenta essencial para democratizar o processo de pesquisa inteirinho. O DUA parte de uma premissa muito simples: cada cérebro aprende de um jeito. Com essa estrutura, os professores em Indaial conseguiram adaptar as metodologias científicas para valorizar as habilidades individuais de cada jovem pesquisador. Isso sim garante inclusão de verdade, né? Ninguém fica de fora. Todo mundo participa e investiga com seus próprios estilos de aprendizagem sendo respeitados e super bem aproveitados. Vamos agora para a seção 4, interesses e temas investigados. Gente, estamos falando de alunos do ensino básico debatendo e pesquisando para valer sobre saúde, educação ambiental, tecnologia, redução de riscos e desastres, e até os ODS, os famosos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Quando você permite que a pesquisa se conecte não só ao currículo, mas também aos interesses pessoais e à realidade da comunidade dessa galera, o engajamento vai lá nas alturas. Eles deixaram de só decorar fatos para uma prova e passaram a investigar ativamente problemas e buscar soluções reais que impactam o mundo em volta deles. Vamos avançar e ver como isso se desdobra na seção 5, resultados e impacto alcançado. Agora, o que é realmente interessante aqui é esse número absoluto, mais de 60. Nós estamos falando de mais de 60 publicações em anais científicos, jornais e outras mídias geradas por estudantes do ensino fundamental, abrangendo o período entre 2019 e 2026. A consolidação da iniciação científica lá em Indaial não gerou só aqueles trabalhos que acabam guardados no fundo da gaveta. Gerou conhecimento documentado e publicado, elevando o status da produção intelectual dessas crianças para um nível de reconhecimento acadêmico genuíno.
E onde essas descobertas foram parar? Elas não ficaram restritas aos muros das escolas. Esses alunos levaram suas pesquisas para feiras de ciências, regionais, nacionais e, pasmem, até internacionais. Eles participaram de congressos, seminários e Olimpíadas. Essas plataformas deram uma visibilidade tremenda para as instituições públicas do município e validaram de forma indiscutível todo aquele trabalho pedagógico inomador dos professores. O contraste que a gente tem aqui é muito revelador. De um lado, aquele modelo tradicional, a absorção passiva, bem menos oportunidades de fala e os velhos testes padronizados. Do outro lado, o que vimos nos alunos de Indaial com a iniciação científica. Os relatos mostram um fortalecimento incrível da autonomia intelectual e da capacidade argumentativa deles. A oralidade melhorou demais, até porque eles tiveram que apresentar pesquisas nesses congressos todos, não é? E talvez o ponto mais fantástico de todos, deu um baita salto na autoestima dessa garotada, expandindo profundamente as perspectivas acadêmicas e profissionais deles. Chegamos então à nossa última parte, a seção 6, o futuro da educação básica. A gente precisa ser muito objetivo e reconhecer os dois lados dessa moeda. O material é muito claro ao apontar os desafios estruturais enormes que as escolas enfrentam, fora a carga horária pesada e muitas vezes exaustiva dos professores. Não dá para ignorar isso, mas, em contrapartida, a realidade documentada em Indaial serve como uma prova irrefutável de que, mesmo com todos esses desafios, a pesquisa científica pode sim ser integrada à rotina escolar de forma inclusiva, interdisciplinar e muito acessível. O sucesso é totalmente possível. E isso ilustra de forma brilhante a principal lição filosófica que a gente pode tirar desse material. A ciência deixa de ser aquele clubinho fechado para poucos e vira uma verdadeira ferramenta democrática de acesso ao conhecimento. É um incentivo forte ao protagonismo, nivelando as oportunidades desde a base e transformando a escola num espaço real de emancipação intelectual. Para encerrar a nossa exploração de hoje, eu deixo essa provocação no ar. A gente acompanhou como um projeto bem amarrado ao currículo foi capaz de transformar a postura, a oratória e a autoestima de estudantes do ensino fundamental. Se a educação básica passar a ser um laboratório vibrante de pensamento independente, que tipo de sociedade esses jovens empoderados vão construir lá na frente? As consequências para o nosso futuro coletivo seriam gigantescas. Fica aí o convite para a gente refletir sobre o futuro da educação. Muito obrigado por acompanharem esta análise. Continuem questionando o mundo ao redor e até a próxima.